interessante. Nós vamos falar justamente sobre isso nessa noite. Hoje se comemora o Dia dos Pais e nós estaremos trazendo essa mensagem sobre a paternidade de Deus nas nossas vidas. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós honramos o teu santo nome nessa noite e te agradecemos pelo Senhor nos aceitar como teus filhos, Senhor. Pedimos a Ti, no poder do nome de Jesus, que traga o entendimento da Sua palavra, que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra nos traga a vida que necessitamos, que o nosso relacionamento contigo, Senhor, possa melhorar a partir de hoje, que o Teu Espírito venha mover em nós e nos dar o entendimento correto da Tua paternidade sobre as nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, abra o nosso entendimento e glorifica Teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu falei, no Dia dos Pais nós iremos trazer uma mensagem sobre a paternidade de Deus na nossa vida. Por isso o tema da mensagem é Vendo a Deus como Pai. Coloca o tema que faltou na televisão. Vendo a Deus como Pai. E ter uma visão correta de Deus como nosso Pai é importante para que a gente possa receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus tem um reino. Deus nos transportou para o reino do seu Filho. Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Deus tem bênçãos que a gente nem imagina. A palavra de Deus diz que coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao nosso coração. Deus tem separado para nós, está nos esperando. Mas para que essas coisas se tornem uma realidade, nós precisamos ter uma visão correta da paternidade de Deus sobre nós. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer ser conhecido como Pai. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele como Pai. E Ele anseia que a sua igreja se relacione com Ele, tendo um relacionamento de pai e filho. E eu quero trazer alguns motivos do porquê que isso é importante. Por que é importante que eu e você venhamos a nos relacionar com Deus como um filho se relaciona com o pai? A primeira coisa que eu quero trazer para você é porque este sempre foi o plano de Deus para nós. Este sempre foi o plano de Deus para a nossa vida. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Por favor, Evelyn, vamos usar só a NVI hoje, tá? A princípio só a NVI. 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 18. Você vai ver que esse sempre foi o plano de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, por favor, Evelyn, volte no 16, para você perceber que o apóstolo Paulo está usando do Antigo Testamento para nos mostrar essa realidade. Então o versículo que ele vai citar aqui no Novo Testamento é um versículo do Antigo Testamento. Olha só. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles. Ele está citando aqui o Antigo Testamento. Separe-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu receberei. E agora olha o versículo 18. Citando o Antigo Testamento, olha, eu lhes serei por pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A todo momento Jesus chamava Deus de Pai.
Jesus, ele demonstrava esse relacionamento com Deus, entre um filho e um pai. Deus chamava Jesus de filho, Jesus chamava Deus de pai. E o desejo de Deus sempre foi que eu e você, não só homens, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, que o seu povo se relacionasse com Ele como pai. Por isso que se você não vê Deus como pai e não se relacionar com Deus como pai, eu tenho até falado sobre isso já há algumas semanas, na terça-feira, nos estudos de oração, no clube de estudos na quinta-feira. A gente tem falado muito sobre isso, sobre nós aprendermos a nos relacionar com Deus de um relacionamento paterno entre pai e filhos. Porque esse sempre foi o plano de Deus. Segunda coisa, por que é importante entendermos que Deus é nosso Pai? Porque ser filho de Deus é a natureza daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Essa é a natureza daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. João capítulo 1. Vamos lá? João capítulo 1, no versículo 12, e 13. Olha o que diz a palavra. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim: mas todos, quanto o receberam, esse o receber é quem? Jesus Cristo. Todos quanto receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Porque, olha só, nós não nascemos do sangue, não nascemos da vontade de homem, não nascemos da carnalidade, está falando da vontade do homem, da carne, né? Um parto normal, nem da vontade de homem algum, mas nascemos da vontade de Deus. Nascemos de Deus e de sua vontade em Cristo Jesus. Então preste atenção, se você não vê Deus como Pai, você não está dando vazão à nova criatura que há dentro de você. Quando a gente fala assim, agora nós somos a nova criação em Cristo. Preste atenção, nova criação. Geralmente a gente só fala assim, porque antes fumava, agora não fuma mais, bebia e não bebe mais, mentia não mente mais. Não, você é literalmente uma nova pessoa. Porque agora você é filho e filha de Deus. Então Deus quer, e é da vontade dele, que a sua igreja se relacione com ele como um pai. 1 João capítulo 3, versículo 1, vai falar disso. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha o que ele diz. O que de fato, ele está afirmando, isso é uma afirmação. De fato somos filhos de Deus. Por isso é que o mundo não nos conhece, porque não conheceu o nosso Pai. Eu escuto muito as pessoas falar assim, seus filhos são a sua cara. Eu não acho, né? Eu acho que a Maria parece um pouco mais que eu, ali o Leozinho misturado, José, eu acho que tem demais para a família da Sueli. Mas todo mundo fala, parece contigo. Parece comigo ou não. O fato é que os nossos filhos, eles carregam características nossas. Nós olhamos para os filhos e falamos, parece com o pai. É isso que ele está dizendo. O mundo não nos conhece porque não conhece o nosso Pai. Só que muitas das vezes, infelizmente, nós somos filhos de Deus, mas nós não nos relacionamos com Ele dessa maneira, como filhos. Nós nos relacionamos como servos, nós nos relacionamos como escravos. Nós chegamos e falamos, sou teu servo, mas você nunca... não vou dizer que você nunca, mas assim, a grande maioria, a igreja não se relaciona com Deus como um pai. A
A igreja se relaciona somente como serva, não como filha. E nós precisamos aprender isso. Isso é tão verdade que a palavra de Deus diz que toda a criação, o ser humano, a carnalidade, os animais, o mundo, aguarda ansiosamente quando essa nova natureza vai se manifestar. Quer ver? Romanos capítulo 8, nós vamos ler do 15 ao 19. Quantos estão entendendo, diga amém. Bom, vamos seguir. Romanos capítulo 8, do 15 ao 19. Olha o que diz a palavra. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Olha aqui para mim. Não recebemos um espírito de escravidão. Mas quantos se relacionam com Deus como um escravo? Entende? Ah, pastor, mas nós somos escravos de Cristo. Escravos de Cristo no sentido de servos, e no sentido de inseparáveis e no sentido de propriedade dele. Porque ele nos comprou com um preço de sangue. Mas no relacionamento nós somos filhos. Porque Deus não nos deu um espírito de escravidão para novamente temerem. Ele também está falando do pecado e da lei. Mas nós recebemos o espírito, olha só, que os torna filhos por adoção, por meio do qual, ou seja, por meio desse Espírito, por causa do Espírito que nos torna filhos, nós podemos chamar Abba Pai. E ali a palavra Abba é uma palavra do Oriente, seja do hebraico ou do aramaico, que significa pai. Então Abba Pai seria pai, pai. Ou papai, como nós chamamos hoje aqui no português. A diferença é que a gente juntou. Lá eles falam Abba, Abba Pai, pai, pai. E aqui no português nós chamamos de papai. A gente só juntou. Então ele está falando que nós recebemos um Espírito que nos capacita a chamarmos Deus de uma forma carinhosa. Papai. É óbvio, né, que a gente não vai ficar um marmanjão, né? Imagina hoje, papai. Mas é que ele não pode chamar, mas ali está falando de uma forma carinhosa. Ele não está falando que nós somos infantis, mas está falando que nós somos filhos. Vocês entenderam? Agora olha o versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza no nosso interior, quando nós recebemos o Espírito Santo, de que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, olha o que diz a palavra, somos herdeiros de Deus, co-herdeiro, ou seja, irmãos de Cristo Jesus. Se de fato nós sofremos com Cristo e morremos com Ele, também com Cristo nós seremos glorificados e reinaremos com Cristo nessa terra. Versículo 18. Considero, pois, que o sofrimento do tempo presente não se pode comparar com a glória, não pode ser comparado com a glória que, presta atenção, em nós será revelada. A gente fala assim, a glória vai se revelar. Não, em nós existe uma nova natureza, tão gloriosa, que um dia vai ser revelada a todo mundo e a todas as nações, porque Ele nos comprou para o seu Deus e Pai, e nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele sobre a terra. É o que diz a palavra. Então um dia a nossa filiação vai se revelar para toda a criação. Por isso no versículo 19 ele vai dizer, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A maioria das pessoas usa esse texto fora do seu contexto. Fala que o ímpio está esperando o crente ir lá pregar. Não é esse o contexto. A palavra não está falando isso. O que está falando é que existe uma nova natureza, que nós somos filhos de Deus pelo Espírito Santo de Deus, e que toda a criação, todo mundo, anjos, principados e potestades, todos aguardam o dia que nós seremos transformados, e aqueles que já morreram serão ressuscitados, e nós seremos filhos de Deus. Essa verdadeira natureza vai se revelar para todo mundo.
Mas preste atenção. O que ele está dizendo é que um dia isso vai se revelar por completo. Porém, essa nova natureza já está dentro de mim, já está dentro de você, porque já morremos com Cristo no batismo, já ressuscitamos com Cristo no batismo, e por ele agora viveremos. Por isso Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, vive dentro de você, por que nós não vivemos como filhos? É importantíssimo, se você quiser viver as coisas que Deus tem para você, que você aprenda a se relacionar com Deus como um pai. Por que é importante entendermos isso, pastor? Porque Deus nos trata como filhos. Presta atenção. Deus, ele nos trata como filhos e nós estamos tratando ele como um patrão. A conta não está fechando. É a mesma coisa que meu pai chegar lá cheio de amor, carinho, bondade e misericórdia comigo, me tratando como um filho, e eu chegar para ele, e aí, seu Sérgio, tudo bom, seu Sérgio? Tratar ele como um patrão. E é isso que a gente faz com Deus. Deus vem e nos trata como filhos e a gente vai tratando ele como patrão. Ah, pastor, mas eu sempre aprendi que eu sou servo de Deus. Você é servo, hoje que eu vou mostrar. Mas já vou até adiantar. Mas você é servo da empresa do teu pai. É como se o teu pai fosse o dono da empresa, você trabalha na empresa do teu pai. No momento da empresa, você é empregado, mas fora da empresa, você é filho. Compreende? Existem momentos que no serviço, eu não vou nem me aprofundar na questão do senhorio de Cristo. Porque esse não é o momento, senão a gente vai se prolongar. Mas existem momentos que nós estamos a serviço do Pai. E aí eu estou dando só um exemplo para você entender, para clarear um pouco a sua mente. Nesse momento eu estou a serviço. É como se eu estivesse na empresa do meu pai e ali eu estivesse a serviço. Dentro da empresa, no momento do serviço, eu sou um funcionário que estou a serviço. Mas mesmo que eu seja em serviço, ele não deixa de ser meu pai. Mas naquele momento é uma relação de trabalho ali. E eu estou no serviço. Eu falo para alguns aqui, minha mulher sabe, aqui eu estou a serviço do meu Pai Celestial. E aqui eu estou a serviço, mas quando acaba tudo isso aqui que eu vou para casa, eu falo para ele, pai, e é isso? Poxa, eu falo isso. Foi bom, Deus. Pai, o Senhor gostou do meu trabalho. Espero que o Senhor tenha se alegrado. Porque aqui é serviço, mas quando eu saio daqui, que eu vou para a minha intimidade, é meu Pai. É o que Jesus fala, é o meu Pai que me vê em secreto. Quem está entendendo? Deus nos trata assim. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Hebreus capítulo 12, versículo 7. Olha o que diz a palavra. Perseverem na disciplina. Olha o que está escrito. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? A palavra aqui está mostrando que Deus nos corrige. Muitas das vezes as aflições, as dores, as lutas que nós passamos, é Deus nos batendo, nos disciplinando, nos corrigindo, colocando a gente no cantinho do pensamento. Amém? Mas eu quero pegar esse trecho aqui, ó. Deus os trata como filhos. Deus se relaciona comigo como um filho. Ele olha para mim, ele olha para você e fala, você é meu filho. Ah, por que tanta luta? Porque você é meu filho. Quantos pais já não falou assim, ah, pai, mãe, né? Ou o pai ou a mãe, mas fulano vai, todo mundo vai estar lá. Aí o pai e a mãe falam a famosa frase, você não é todo mundo. Deus fala a mesma coisa. Ah, mas porque o fulano está prosperando, acontece tudo isso. Ele fala, você não é todo mundo, você é meu. Ah, mas o mundo todo recebe, mas você não, você tem coisas maiores e melhores do que o mundo. O mundo tem coisas passageiras, mas para vocês que são meus filhos, eu tenho coisas eternas. Coisas que hoje você pode não estar entendendo, mas eu trato você como um filho, e como é meu filho, eu não vou dar qualquer porcaria para você não.
Esses dias eu estava estudando sobre Moisés, e a gente fala, tadinho, Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida. Eu tive uma visão diferente, falei assim, eu acho que Deus livrou Moisés daquele povo falador demais. Vem, Moisés, sai logo. O povo vai entrar na terra prometida, eles vão reclamar de novo, vão murmurar de novo, vai acontecer tudo de novo, mas sobe logo. A gente vê muitas das vezes as coisas, Deus agindo e a gente não entende o amor de Deus, mas Deus nos trata como filhos. E diante de tal importância, de entendermos que Deus é o nosso Pai, fica a pergunta, então como eu consigo, pastor, desenvolver essa minha visão? Por isso que o tema é vendo a Deus como Pai. Porque você é um salvo, é um crente, mas muitas das vezes você não consegue ver a Deus como Pai. E aí fica a pergunta, como é que eu posso ver a Deus como Pai? E a resposta é, quebrando os padrões ruins de paternidade que nós temos em mente. Quebrando os padrões ruins. Uma frase só, tá aí. Quebrando os padrões ruins de paternidade que nós temos em mente. Porque é necessário quebrar esses padrões. Porque muitos aqui têm dificuldade de ver a Deus como Pai, por causa do Pai que vocês tiveram aqui na terra. Eu fico feliz que o Espírito é um. Que todas as vezes que eu vou subir aqui para pregar e eu chamo alguém para orar aqui no momento da oração, eles geralmente são conduzidos para orarem sobre algo que eu vou falar na mensagem. Eu falo, meu Deus. E a irmã Paula justamente orou sobre isso. Quantos de nós tivemos pais ruins nessa terra? Pais que foram irresponsáveis, pais que nos machucaram, pais que feriram, pais que magoaram. E aí, ou então, pais rígidos demais, ou pais ausentes. E aí, quando a gente fala que Deus é Pai, qual é a figura de pai que vai vir na tua cabeça? Óbvio, é do seu pai. Então a gente precisa quebrar esses padrões. As coisas boas que teu pai teve, você pega elas, porque Deus se revela nessas coisas. As coisas ruins você joga fora e entenda que Deus não é igual ao teu pai. Quebra esse padrão. Aí tu fala comigo, pastor, mas então como eu vou quebrar esse padrão? Eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que você não vai conseguir isso. Você não consegue na força do seu braço, você não consegue na terapia. A terapia pode ser até um instrumento para te ajudar a enxergar alguma coisa, mas não vai te trazer a cura e a libertação e a transformação verdadeira que você precisa. Não é livro de autoajuda. Nenhum esforço humano vai fazer essa mudança na minha mentalidade, nem na sua. Mas diante da notícia ruim, existe a notícia boa. O Espírito Santo é Ele que trará uma nova imagem de Deus em nossas vidas. Romanos, no capítulo 8, como nós lemos, no versículo 15, coloque lá, por favor. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Olha o que diz a palavra. Vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem novamente em temor e medo, mas receberam, olha só, o Espírito que torna vocês filhos, por meio do qual clamamos. Então ele está falando que o Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo, é o único caminho para termos um relacionamento com Deus como Pai. Por meio do qual clamamos, Abba Pai. Em outras palavras, ele está falando, o meio que nos faz clamar a Deus é uma ação do Espírito Santo dentro de nós. O meio pelo qual nós conseguimos chamar Deus de Papai, somente através de uma ação do Espírito Santo em nós. Aliás, até para chamar Deus e de Senhor, tem que ser pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus fala isso. Quando Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele falou assim, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos revela que Ele é Senhor. É o Espírito Santo que nos revela que Ele é Salvador.
E é o Espírito Santo que vai nos revelar que Ele é Pai. Levanta sua mão, que o Espírito Santo revele para você essa realidade. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo mova no teu coração, na tua alma, no teu entendimento. E que Ele revele essa realidade para você. E hoje tudo vai mudar no teu relacionamento com Deus. Você vai sair daqui chamando Ele de Pai, se relacionando com Ele como um Pai. Porque assim Ele deseja. Então que nessa noite você clame ao Espírito Santo, fala: Espírito Santo, move em mim, muda a minha vida. Eu me abro por completo, eu jogo por terra todos os bloqueios que eu tenho. Eu te dou autoridade, Senhor. Não é mandar em Deus, mas é se render a Ele. É nesse sentido que eu quero falar. De o Senhor entrar na minha vida e mudar o meu entendimento, mudar a minha mente, para que eu me relacione contigo como Pai. Então o Espírito Santo, como diz em João, vai entrar em nós, Ele já está em nós. Na verdade, Ele vai mover em nós e vai nos ensinar todas as coisas, inclusive como se relacionar com Deus como Pai. O próprio Jesus diz: é Ele que me glorifica, Ele me glorificará. Então vamos usar agora a parábola do filho pródigo, chamada de parábola do filho pródigo, mas eu já falei para vocês o nome correto, ao meu ver, seria a parábola dos dois filhos. Porque ela já começa assim: um homem tinha 2 filhos. E a parábola fala do filho mais novo e do filho mais velho. Mas se a gente falar só o filho pródigo, a gente sempre esquece o filho mais velho. Parábola dos 2 filhos, Lucas capítulo 15. E que através dessa passagem, o Espírito Santo revele a você a Deus como um Pai. E que você seja transformado nessa noite pelo poder do Espírito Santo. Lucas 15. Do 1 aí. A partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Olha só como é que ela começa. Um homem tinha 2 filhos, está vendo? A parábola é dos 2 filhos. A gente chama de filho pródigo, mas a gente exclui o outro. A parábola dos 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre os 2. Está vendo que a palavra sempre fala dos 2? Entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava se alimentar com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, né? Vamos falar alfarroba dos porcos, não é lavagem não, tá? Era tipo uma vagem, umas alfarrobas assim, que os porcos, que é comida de porco, tá? Quando a gente fala de comida de porco, na nossa realidade é lavagem, né? Mas lá era alfarroba. Vamos lá. Mas ninguém dava nada para ele. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou ele fortemente e ternamente o beijou. Na versão ACF está: agarrou-lhe pelo pescoço. Imagina às vezes o Leozinho José chega a mim, eu pego ele e dá aquela gravata assim, agarrou no pescoço e o beijou. Eu imagino essa cena. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo, o bezerro cevado, e matem ele. Vamos comer e festejar.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ele ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, você mata um novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e nos alegrar com ele, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui a parábola fala do nosso relacionamento com Deus, aponta judeus e gentios e por aí vai. Mas a parábola também nos mostra o relacionamento de um pai com seus filhos. E ela nos revela algumas características de como é o nosso pai. Como eu falei, Deus é um pai diferente do nosso pai. E eu quero que você saia daqui com a visão de pai que o Espírito Santo colocar na sua vida. Primeira característica de Deus como pai. Deus é um pai compassivo, misericordioso, amoroso, carinhoso e bondoso. Talvez você tenha um pai assim, misericordioso, amoroso, bondoso, carinhoso, mas talvez seu pai não foi assim. Se você recebeu isso do seu pai, receba também da parte de Deus. Se você não recebeu, você vai receber de Deus. Em nome de Jesus, que todo carinho, bondade de Deus te alcance agora, na sua alma, no seu coração, nas suas emoções. E que todo carinho, misericórdia, bondade que você não recebeu do seu pai, você receba hoje do Espírito Santo. E saia daqui transformado e curado em nome de Jesus. Olha o versículo 20. Lucas 15, no versículo 20. Está escrito assim: levantou, foi para o seu pai, e ele ainda estava longe quando o pai o viu, e movido por compaixão. Interessante que não foi a atitude do garoto. Eu imagino o garoto chegando todo sujo, com fome, já devia estar magro, mas o pai o viu de longe, se moveu de compaixão. Aqui mais uma prova bíblica de que a salvação é um ato de Deus para nós, do amor de Deus para nós, e homem nenhum pode se salvar sozinho. Deus viu a nossa miséria, Deus viu a nossa tristeza, Deus viu a nossa fome, e Ele correu para nós, nos abraçou, como diz na CF, agarrou no pescoço e nos beijou de alegria. Talvez hoje você não consegue demonstrar amor, carinho, bondade, misericórdia e compaixão pelos outros, porque teu pai não foi assim com você. Mas Deus quer mudar essa história na tua vida, porque Ele quer que você seja reflexo dEle nessa geração. Deus quer que você seja a cara dEle nessa geração. Ele quer que você pareça com Ele. E muito mais do que isso, que você receba essa bondade de Deus no seu coração. Senhor, remove do nosso meio toda dor, toda tristeza, toda amargura, todo rancor. Pessoas que não conseguem ser bondosas porque não receberam bondade. Não conseguem ser misericordiosas porque não receberam misericórdia. Não receberam amor. Não conseguem demonstrar carinho, amor e compaixão porque nunca receberam isso. Mas em nome de Jesus, o Espírito que aqui está, o Espírito de Deus vivo, vai transformar isso na tua alma. E hoje você vai sair daqui curado.
Sabe por quê? Segunda característica de Deus como pai, ele é um pai cuidadoso. Talvez o teu pai não cuidou de você. Mas nós temos um pai que cuida de nós. Talvez teu pai te abandonou, mas Deus não vai te abandonar. Talvez teu pai não te perdoou, mas Deus te perdoa. Talvez teu pai não cuidou da sua mãe, da sua família, como deveria cuidar, mas Deus quer cuidar de você hoje. Inclusive, se seu pai ainda está vivo e não conhece Jesus, Deus quer mostrar o cuidado dele na sua vida, para que ele alcance a vida do seu pai. E se você nunca teve um pai, ou qualquer outra situação, ou até mesmo da morte, Deus quer ser esse pai para você. Quantos hoje estão cansados, sobrecarregados, porque cresceram cuidando de si mesmo, cuidando da família, cuidando muitas vezes do próprio pai. Quantos cresceram tendo que cuidar do pai e da mãe, porque não tinham cuidado deles, ainda tinham que cuidar dos irmãos. Eu não conheço a sua realidade. Mas eu estou aqui para te dizer que essa história pode mudar na tua alma. Deus é um pai que quer cuidar de você. Quer cuidar das suas emoções. Se você está me ouvindo ao vivo ou gravado, Deus quer cuidar das suas emoções. Quer cuidar da sua alma. Quer que você descanse nele. Olha o versículo 22, o que diz. Olha o versículo 22, Lucas 15. O pai disse a seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vista nele, coloca um anel no dedo e calçado dos pés. Esse cuidado de Deus. Provavelmente estava descalço, roupa suja, rasgada, não sei. O anel no dedo é a restauração da filiação, da identidade dele de filho. Mas o que demonstra é que esse garoto chegou diante do pai sem cuidado. E aquele pai falou: eu vou cuidar de você. E do mesmo jeito que aquele pai deu ordem aos seus servos, nessa noite Deus está dando ordem aos seus anjos para cuidar da nossa vida. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai. Eu nem sabia que tinha servos ao teu dispor, né? A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1 que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Se nós vamos herdar, é porque nós somos herdeiros, filhos de Deus. Aos seus anjos dará a ordem ao teu respeito para te guardarem de tropeçar. Você não está sozinho. Nós temos um Pai. Qual é a outra característica de Deus? Próspero e generoso. Nós temos um pai próspero e um pai generoso. Talvez você cresceu num lar que faltou as coisas, então sempre estava. O teu pai era igual o Júlio, né? A gente brincando igual o Júlio, né? Se eu não comprar nada, o desconto é mais barato. Cara, né, conta. Tava vendo o episódio hoje, né, do Cris, aí ela jogando bala no lixo. Você tá jogando $2 de bala no lixo? Aquele pai que foi sorrindo, nunca tinha nada para você. Não importa. Se seu pai sempre foi bondoso e generoso, pegue essa característica de bondade e generosidade, porque está em Deus. Se seu pai não foi, Deus quer ser com você. Deus é um pai próspero e generoso. Olha o que diz o versículo 17. O próprio garoto reconheceu: quantos empregados de meu pai têm abundância? Olha lá. Quantos empregados de meu pai têm comida em fartura e eu aqui morrendo de fome? É isso que você precisa entender. Teu pai é rico, teu pai é próspero, generoso. E muitas das vezes a gente fica passando fome sem necessidade. E eu não estou falando de coisas físicas apenas. Eu
Eu estou falando fome na nossa alma, no nosso entendimento. A gente fica mendigando diante de um pai rico e próspero. A gente chega para Deus não como um pai para falar: pai, por favor, me ajuda, resolve esse problema para mim, me ajuda nessa situação. Mas a gente chega diante de Deus como mendigos. Mendigo, dá uma esmolinha. Aquele garoto reconheceu isso e ele foi praticamente para pedir uma esmola, né? Me torna pelo menos um dos empregados. Mas aquele pai falou: filho é filho. Esse pai tem prosperidade, generosidade, abundância. Olha o versículo 23. Olha o versículo 23. Tragam um novilho gordo e magno, vamos comer e festejar. Era um fazendeiro. O bezerro cevado, ele ficava ali só engordando para situações especiais. Ou quando um rei ou uma autoridade fosse lá visitar, ou quando um profeta fosse visitar, ou quando um sacerdote fosse lá visitá-lo. Uma autoridade civil ou religiosa, ou um profeta, né? Fosse lá visitar, que também é uma autoridade religiosa, entre aspas, uma autoridade fosse lá. Só em momentos de grande festa, ou um casamento, é chamado de boi de engorda. Mas olha o que esse pai fez. Matou algo que era para uma autoridade para receber o filho. Para mostrar a tamanha importância que ele nos dá. A generosidade, fartura. Olha o versículo 31. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é teu. Mas aquele filho mais velho é como a gente. Não pede. É só: eu sou teu servo, sou servo, eu sou empregado, empregado. Ele era filho, mas ele se via como empregado. Eu sou empregado. Mas, cara, é teu pai, pede a ele. Não. É do meu pai, não é meu. É do meu pai, não é meu. Mas a palavra de Deus diz que o nosso pai fala: tudo que eu tenho é teu. E isso ele falou quando ele disse assim: você não me deu nenhuma novilha. Ele falou: você não pegou, você podia pedir, é teu. Abundância. O interessante é que aquele pai era tão próspero. Presta atenção. Ele é tão próspero que ele deu a herança do mais novo. O mais novo torrou a herança todinha e ele ainda tinha prosperidade. Ele não fez nenhuma questão de falar: pô, sacanagem, você torrou tudo, hein? Agora vou ter que conseguir tudo de novo. Menino levado. Não, ele não está nem aí. A prosperidade e a abundância que Deus tem para nós é tão grande que nós devemos chegar e falar: pai, me dá. Porque eu sei que tu tens e eu sei que tu podes. Pai. Talvez teu pai nunca te deu um sorriso. Nunca falou contigo com alegria. Talvez você cresceu num lar que você tinha medo do teu pai pelas surras que você tomava. Mas Deus é um pai alegre. É um pai justo. Que até a correção de Deus nós podemos suportar. Por isso Deus não quer que você o veja como você olha para o seu pai. Deus quer que você o veja como a palavra revela a ele. Deus é um Deus de alegria. Pastor César sempre falava, né? Deus gosta de festa. A ceia era um momento de banquete. Quando o povo do Egito saiu do Egito para ir, ele falou: o meu povo vai me celebrar uma festa. Tudo que acontecia de modo especial, ele falou: agora vocês vão celebrar a festa tal. Vocês vão fazer a festa do Rosh Hashanah. Vocês vão fazer a festa dos tabernáculos. Vocês vão fazer a festa das purificações. Tudo era festa, era alegria, era felicidade. Deus é um Deus alegre. Aleluia. Primeira coisa que a gente fizer quando estivermos com Ele na glória, nas bodas. Bodas é o que, querido? Festa. Primeira coisa, vai rolar uma festa.
Mas a cultura inculcou na nossa cabeça que Deus é aquele velho de barba branca, com a cara fechada. Esse é Zeus, da mitologia grega, com um raio na mão, pronto para atacar um raio na cabeça de quem errar. Esse não é Deus, esse é Zeus. É uma entidade de uma cultura grega, um falso Deus. Nosso Deus é um Deus de festa. Houve festa no céu. Uma multidão de vestes brancas diante do trono, com palmas nas mãos e fazendo festa, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. E você acha que aquilo ali é o quê? É um culto fúnebre, dando um santo, 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 santo. Eu não creio nesse céu, tá? Eu deixo logo claro. Eu não consigo ver esse céu. Eu leio na palavra, eu vejo festa. É alegria, é bênção, é bênção. São as nações vivendo diante dele. Festa. Deus é alegre. Olha o versículo 23. Versículo 23. Traga um novilho gordo, matemo-no, vamos comer e vamos festejar. Versículo 24. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Versículo 32. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e nos alegrar. Deus comemora tudo, cara. A festa nos céus diante dos anjos de Deus, quando um ímpio se arrepende. Deus é um Deus alegre. Mas é quando a gente vai orar, a gente chega diante de Deus como? Qual é o nosso imaginário? De um velho no trono, com um raio na mão. Ou então olhando para você de cara feia. Mas nosso Deus é um Deus alegre. Jesus ia às festas. E tu achava que ele ficava como? No cantão lá, paradão? Não era, primeiro que não era cultura. Engraçado que na cultura judaica, na cultura oriental, quem mais dançava nas festas eram os homens. É só você reparar aí. Você vê até hoje é assim. Tem as festas de casamento judaico. Quem mais dança? Os homens. Você acha que Jesus ficava parado lá no cantão dele? Ah, eles nem sabem quem eu sou. Já viu aquele meme que fica um cara no cantinho assim? Eles não sabem quem eu sou. Jesus estava lá dançando. A festa de casamento judaico é tão legal que eles pegam o noivo e a noiva, botam na cadeira, eles juntam a galera, levantam a cadeira e ficam comemorando. Tudo é motivo de alegria, tudo é motivo de comemoração, tudo é motivo de festa. Quando a gente começar a ver Deus como um pai alegre, o teu relacionamento com ele muda. Porque você vai perceber que ele também quer a sua alegria. Porque o reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. O salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia na tua presença vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, porque é alegre, é feliz. Na presença do Senhor há abundância de alegria. E Deus é um pai paciente. Essa é outra característica do nosso pai. Deus é um pai paciente. Olha o versículo 28. Aleluia. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Olha só. Então o pai saiu e insistiu. Se fosse eu ia falar, quer não? Então fica aí. É ou não é? Quer não? Ah, então não fica aí. Fica de bobeira, palhaçada. Lerdão. É? Mas Deus é um pai paciente. Ele insistiu e falou, tu é meu filho. Você também vai participar da festa. E o mais velho, cheio de mimimi. Teu irmão estava morto. Vamos nos alegrar, cara. Ah, mas de quem gasta tudo? Tá, mas eu tenho de sobra. Vamos nos alegrar. Agora, gente, nós somos impacientes. Mas Deus é um Deus paciente. Então, entendendo o que Deus é para os seus filhos, sabemos que Deus é compassivo,
misericordioso, amoroso, carinhoso, bondoso, cuidadoso, próspero, generoso, alegre e paciente. Então, qual deve ser a nossa atitude diante de um pai assim? Primeiro, cair em si. O versículo 17 diz, caindo em si. Então, esse cair em si é tomar consciência da realidade. Caindo em si, aquele menino tomou consciência da sua realidade. Olha só, quantos empregados do meu pai têm comida e fartura? E eu aqui morrendo de fome. Então ele percebeu que ele não estava vendo o pai como um pai. Ele percebeu que ele não estava valorizando o pai que ele tinha. Ele percebeu que ele não estava valorizando todas as coisas boas que aquele pai tinha para ele. Todas as coisas boas que ele vivia com o pai. Então ele tomou consciência daquela realidade. E em segundo, nós precisamos voltar o nosso coração para ele. No versículo 18 ele diz assim, do 18 ao 20. Vou me levantar, olha só, voltar para o meu pai e dizer para ele, Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Vai até o 20, por favor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi ao seu pai. Seu pai ainda de longe viu ele e, movido de compaixão, correu, abraçou ele, lançou no pescoço e o beijou. Então olha só, ele recebeu a bondade do pai, porque ele caiu em si e ele voltou para o pai. Ele correu para o pai. E diante de tudo que eu estou falando aqui nessa noite, esse é o maior recado que Deus quer dar a você. Vem para mim. Corre para mim. Muitas das vezes nas tristezas e angústias, nós corremos para tantas coisas. Nós corremos para pessoas, nós corremos para remédios, nós corremos para vícios, nós corremos para hábitos ruins, nós corremos para tudo quanto é lugar, menos para Deus. Mas a palavra está nos convidando, vem para mim, corre para mim. Eu quero cuidar de você, eu quero proteger você, eu quero demonstrar misericórdia, eu quero cuidar das suas feridas, eu quero demonstrar para você todo o meu amor e generosidade. Eu quero que você veja o quanto eu sou alegre, o quanto eu sou feliz. Ah, mas eu não sou digno. Tá, ninguém é digno. Mas Deus é paciente, é misericordioso. Ele é bondoso. Ele, através de Cristo, nos fez dignos com Deus. É isso que é a nossa salvação. É isso que celebramos na ceia. Que Cristo nos fez filhos de Deus. Todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. E Deus quer você. Como eu falei, mas eu sou servo. Aqueles 2 filhos eram servos. Mas presta atenção. Eles eram servos da fazenda do seu pai. E o pai não os tratava como empregados. O pai os tratava como filhos. Então, como eu costumo brincar, você é servo ou empregado da empresa do teu pai. Dos negócios do teu próprio pai. Deus quer você como filho. Deus quer você como filha. Deus quer cuidar de você. Deus quer te dar todo o cuidado e carinho e amor que você nunca teve. Deus quer transformar a tua vida como nunca foi transformada. Deus quer te mostrar uma prosperidade e abundância como você nunca viveu. Mas você precisa se relacionar com Ele como Pai. E chegar e falar, Pai, me recebe, tem misericórdia de mim, muda a minha visão, eu quero te conhecer mais e melhor. Feche os seus olhos neste momento. Qual é a área da sua vida nesse momento que você precisa de Deus como Pai? Qual é a área que você está precisando da misericórdia do Pai? Receba essa palavra no teu coração.
Receba essa palavra no meu coração. Coloque diante dele as suas dores, tristezas, angústias. Qual é a área que você precisa desse Pai? A gente já tem que falar de fora. E eu vou convidar a você abrir seu coração diante de Deus de verdade. Falar, Senhor, eu quero te conhecer como um pai.
Até hoje eu te conheci como Senhor, como Salvador, mas eu quero te conhecer como um Pai. Eu nunca te conheci como um pai, Deus. Eu quero te conhecer como um pai nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar e ver o altar orar, você pode ficar à vontade. Se você quiser continuar aí no seu lugar, tudo bem. Mas eu quero que o seu coração esteja diante de Deus, falando com Deus. Senhor, eu nunca me relacionei contigo como um pai. Mas nessa noite eu quero me relacionar como um filho ou um pai. Chega agora diante de Deus como um pai. E coloque as suas dores, coloque diante dele as suas angústias, coloque diante dele as suas feridas, os seus traumas, porque ele é melhor do que teu pai. O pai que foi ruim ou o pai que você não teve, mas Deus está aqui e nessa noite ele quer ser teu pai. Ele te chama por filho, ele te trata como filho e como filha. Esse é o plano eterno dele, reinar com os seus filhos. E ele vai cuidar de você. Ele é carinhoso, ele é amoroso, ele é misericordioso, é próspero, é generoso, é bondoso, é alegre, é feliz. Ele quer colocar uma nova roupa em você, cuidar de você, cuidar das suas dores, cuidar da sua alma, cuidar do seu coração. Deixa Deus cuidar de você. Aleluia. Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra na tua vida.
Senhor, em nome de Jesus. Pode deixar para minha baixinha, por favor. Feche os seus olhos. E que o Espírito Santo tenha trazido em teu coração essa realidade de que você é filho de Deus. Você é filha do Altíssimo. Você é servo, sim. Você é serva, sim, mas da empresa do seu pai. Ele é pai. Que a gente venha ter esse sentimento, que o Espírito Santo mova em você. Como diz a palavra de Deus, pelo qual nós chamamos Ele Abba Pai. Que a tua vida de relacionamento com Deus mude nessa noite. Quero chamar todos os pais aqui na frente. Nós vamos estar orando com todos os pais. Pode acender, por favor. Faz um fundo musical aí, então deixa eu tocando aqui. Baixinho. Bem baixinho. Todos os pais aqui na frente. Amém? Vou pedir para o pastor Sérgio. Não, o pastor Sérgio é pai, né? Vou pedir a pastora Nazira para estar orando com os pais. Porque eu também sou pai, né? Amém? E que vocês abençoem a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos nessa noite pelo seu grande amor, porque tu és o nosso Pai, tu tens cuidado de nossas vidas, tu tens zelado por nós, Senhor Deus, tu tens demonstrado esse grande amor a cada dia, e que nós continuemos, Paizinho, reconhecendo que tu tens feito tudo por nós. Às vezes nós somos ingratos, somos injustos, Senhor, e não reconhecermos isso. Então nós queremos te pedir perdão nessa noite, Senhor. Senhor, agora eu coloco cada pai que está aqui na frente em tuas mãos. Senhor, sonda o coração dos teus filhos. Senhor, aqueles que estão com alguma angústia, com pensamentos ruins, com dificuldade no seu lar. Senhor Deus, seja no relacionamento, seja no emprego. Nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor sonde o coração dos teus filhos. E que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. E que eles se coloquem realmente na condição de filho. E que se voltem para ti, Senhor. Porque o Senhor está sempre disposto, com os seus braços abertos, a recolher, a acolher-nos, Senhor. A nos acolher. Então eu coloco os pais em tuas mãos. E que eles se sintam, ó Deus, abraçados nessa noite. Porque a tua mensagem falou profundamente aos nossos corações. Senhor, muitas das vezes nós não tivemos o carinho que nós queríamos dos nossos pais. Muitas vezes, ó Deus, muitos sofreram por dificuldade, que nem o teu filho falou nessa noite. Mas o Senhor nunca nos desamparou. O Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher, para nos pegar nos teus braços, Senhor, e nos balançar, nos acalentar. E nessa noite, cada um dos teus filhos saiam daqui, ó Deus, cheio da tua presença, cheio da tua glória, e meditem, Senhor, naquilo que foi dito aqui nessa noite. Nós abençoamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, o teu filho amado. Amém e amém. Os pais aqui, olha para mim, por favor. Que cada dia mais a gente seja o reflexo de Jesus na nossa casa. Você também tem que estar aqui, né? Que a gente seja o reflexo de Cristo na nossa casa. Que a nossa família, os nossos filhos, nossas esposas possam olhar para nós e falar assim: eu vejo Jesus em você. Para que eles não tenham problemas nem dificuldades de se relacionar com Deus. Porque nós somos usados pelo Espírito Santo para revelar Deus a eles. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.
Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje você vai pagar a janta para mim. Amém? Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe. Levante suas mãos. Te dê vida, te dê paz, saúde, prosperidade. Eu abençoo os teus sonhos, abençoo a tua casa, abençoo a tua família, eu abençoo o teu lar. Que a tua semana seja uma semana abençoada, o seu dia de amanhã seja um dia de vitória. Que o Pai se revele para você cada dia mais e mais. Que você se relacione com Ele como um filho. Que a prosperidade de Deus te alcance. Que a cura, a saúde do nosso Pai nos alcance. No poder do nome de Jesus, por favor dEle. A misericórdia dEle esteja conosco. Que o rosto dEle seja voltado para nós. Que a mão poderosa dEle esteja conosco. Nos guardando, protegendo, abrindo os caminhos. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que a paz que excede todo entendimento guarde as vossas almas e o vosso coração em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos adorar e encerrar esse culto. Amém? Pega suas mãos, vamos declarar ao Senhor. Nós encerramos o nome de Cristo.